Bom dia, a paz de Cristo para a sua vida. Nessa série de mensagens sobre os personagens bíblicos, hoje nós vamos falar de quem, para muitos, é o maior cristão de todos os tempos, Saulo de Tarso, que depois veio a ser chamado de Paulo. Ele é criado para ser um grande religioso da fé judaica, para ser da doutrina dos fariseus e membro do Sinédrio. E tudo isso de fato acontece com ele. Ele se torna um homem extremamente zeloso na sua fé. E Paulo tinha uma característica peculiar. Ele era intenso, ele era extraordinário em tudo que ele fazia, desde o início da sua caminhada. Então, quando Jesus vem e confronta os líderes religiosos, uma falsa religião que estava crescendo cada vez mais, debaixo de hipocrisia, Jesus é levado por esses religiosos para ser crucificado pelos romanos. Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, chama os seus discípulos e a igreja do Senhor começa a se espalhar. Ocorre que Saulo fazia parte daqueles religiosos que perseguiram Jesus e passaram a perseguir agora a igreja inaugurada por Cristo, a igreja do Senhor. E Saulo participou inclusive da morte, do martírio do primeiro mártir da igreja cristã, Estevão. Saulo era um homem extremamente zeloso na sua fé, naquilo que ele acreditava ser o certo, perseguindo os cristãos. Até que um dia, num desses caminhos para a perseguição, no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. Então Jesus aparece como um clarão tão intenso que Saulo fica cego. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: quem és tu? Ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Então Saulo é guiado pelos seus companheiros até Damasco e lá Jesus dá uma revelação a um dos seus servos, a um dos seus discípulos, Ananias, para que recebesse Saulo. Ele o recebe. Saulo então passa a ser discipulado pelos cristãos, se torna então um grande pregador do evangelho, um testemunho vivo de transformação. De aquele que era o perseguidor, passa a ser o perseguido, passa a ser um dos cristãos. É responsável pelo crescimento do cristianismo, pela expansão do evangelho por toda a terra. E que lições, primeiramente, nós podemos tirar da vida de Saulo? Nós aprendemos com ele que nós temos que ser intensos, extraordinários em tudo que nós fazemos. É claro que a pessoa que é intensa, extraordinária naquilo que faz, se está fazendo a coisa errada, como era o caso de Saulo no início, causa grandes destruições. Mas, quando se tem um encontro com Jesus, quando começa a caminhar segundo Cristo, a intensidade, a forma extraordinária de viver, causam grandes feitos, grandes realizações. Você que já teve encontro com Jesus e está no caminho certo, basta você se preocupar a ser intenso, extraordinário em tudo que você faz. Tanto no seu zelo e dedicação pela fé cristã, na sua vida ministerial, quanto na sua vida comum, do lar, como marido, esposa, como filho, como pai, como mãe, e também na sua profissão, no seu ambiente de trabalho. Um cristão medíocre é alguém que está totalmente fora da visão de Deus para a sua vida. Não seja medíocre, não seja mais ou menos, seja intenso, seja extraordinário, seja alguém que faz a diferença em todos os lugares que você pisa. Eu costumo dizer que o grande objetivo da minha vida não é morrer velho, é morrer vazio. Quando chegar a hora do Senhor me levar, eu ter doado para essa terra o máximo dos dons que Ele me deu, dos talentos, do tempo que Ele me proporcionou, para que eu faça toda a obra que Ele confiou nas minhas mãos, tanto no ministério, quanto na minha família, quanto na minha profissão. Que seja assim também com você. Ser você extraordinário. Que Deus te abençoe dessa forma e que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida hoje e para sempre. Amém.